Não. Terror Sobrenatural MZA. Boa noite. Pessoal, nesse momento, pessoal, tá só essa fachadinha de vídeo aí, pessoal. Mas não liga não, pessoal. Isso aí é só um cenário, tá, pessoal? É só um cenário para contar o relato. Tá bom, pessoal? E vamos contar o relato aí, pessoal. Mas, pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal Terror Sobrenatural MZA. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e dá os teus comentários, viu? E não esquece de ativar o sininho, pessoal. Tá bom? Por que que os mortos podem puxar tuas pernas, pessoal? Que você não ativar o sininho do canal. Tudo bem? É isso aí. Vamos lá pro relato, pessoal, de hoje. Tá bom? O relato de hoje, pessoal. A cigana, né, pessoal? A cigana. Os ciganos. Cigano, né, pessoal? O fantasma, os mortos. Então vamos lá, pessoal. No dia de quaresma, né, pessoal? Esse negócio de quaresma aí, negócio é muito doido, né, pessoal? Vocês têm medo, né, da quaresma, né, pessoal? A quaresma não é coisa dos homens, não é coisa de Deus, não. É coisa do capeta, não é? É coisa da gente mesmo. Tá bom, pessoal, vamos lá pro relato agora. Aí depois eu volto pra falar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é só um cenário, tá, pessoal? Isso aqui é só um cenário, tá? Então vamos lá, tá bom? Não liga não pro cenário não, tá? Liga pro relato, não pro cenário, tá bom? Todo cenário que eu colocar, vocês ligam, vocês ouvem o relato, não liga pro cenário, tá bom? Eu vou tentar colocar um cenário mais terror possível, tá bom? Um terror escuro, bonito, assim, só para não passar em vácuo, tá bom, pessoal? Então tá bom, pessoal. Vamos lá. Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu.
Então eu acordei suado e, muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos, tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite. Mal olhado da bruxa! No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino, posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos,
mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quiser o criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho", retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ocorreu com a minha... O relato atormentada pelo espírito da bruxa. O relato. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram e o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó
também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama, e às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. Aquela coisa fera da bruxa. O meu namorado me contou um dia desses um relato impressionante de um ser que ele viu quando era criança. Bem, ele morava em uma pequena cidade no sul do Mato Grosso. E lá havia um campinho de terra logo nas ruas acima de sua casa, onde ele e toda a molecada do bairro se juntavam para jogar bola, queimada, futebol e pique-esconde. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade. E então, ele subiu com seu pai para o campinho. Eles queriam empinar pipa. Aquela tarde estava muito gostosa, de céu azul e limpinho, e vento constante. Eles então cortaram o caminho por um pasto para sair direto no campinho. E foram caminhando por uma trilha feita pela molecada que já estavam acostumada a cortar caminho por ali. Bem, eram 5 horas da tarde, e de repente, quando eles estavam subindo pelos trilhos no pasto, uma pessoa enrolada em um pano longo branco vinha descendo pelo trilho aos saltos e caía de um lado ao outro do mato. Se levantava, soltava berros e urros horríveis que ele ainda se lembra. E então voltava a descer pelo caminho e caía novamente como se estivesse sofrendo de espasmos violentíssimos. E saltava como se tivesse molas nas pernas. Vendo aquilo, o pai do meu namorado pegou pelo braço e se afastou do trilho, para que aquela pessoa passasse sem cair por cima deles. Mas como ele mesmo conta, quando a pessoa foi se aproximando, eles reconheceram a mulher enrolada naquele pano como uma feiticeira dada a trabalhos de magia negra. Ela caiu quase aos pés dos dois. E então eles puderam ver claramente o seu rosto. Era humano, mas as pernas eram de um bode e se debatiam fortemente contra o chão. O meu namorado se agarrou ao braço do seu pai, que era um senhor sábio e bondoso, que vendo aquilo, disse para ele sem tirar os olhos da mulher: "Não tenha medo e não corra, que ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, a mulher deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto enorme, continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. O meu namorado me contou o horror daquela visão e do quanto aquilo deixou impressionado. Os dois subiram para o campinho, ainda em estado de choque pela aparição. O seu pai lhe pediu que não ficasse com medo e que não contasse a ninguém sobre o que vira. Pediu que ele tivesse compaixão pela pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela tinha o costume de fazer.
A partir daí, eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher na cidade. Boa noite. É, pessoal. É isso aí. Quando a pessoal. pessoa... É isso aí. É, pessoal. Como pode, né? As coisas acontecer, né? As coisas acontecem assim mesmo, pessoal. Sempre, né? Então, é isso aí, pessoal. O relato de hoje foi isso aí, né? E vamos pro outro relato. Coletânea Relatos do Lobisomem Albino, pessoal. Na quaresma, né, pessoal? Porque essa quaresma é fogo, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Mais um relato. O lobisomem albino. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Pessoal, que você estiver gostando, pessoal, dá os teus comentários, viu? Dá os teus comentários aí no canal Terror Sobrenatural MZA, tá bom? Boa noite pra vocês e vamos lá pro relato. O lobisomem albino. Vamos lá. O que irei contar agora se passou no ano de 2002. Na época, eu morava em uma fazenda no interior da Bahia. E nesta fazenda morava o meu pai, a minha mãe e 3 irmãs. A fazenda não era propriedade nossa. O meu pai apenas trabalhava lá como gerente. O lugar era um tanto afastado das cidades. E por isso, morávamos por lá mesmo. A cidade mais próxima ficava a 30 quilômetros de distância. Então não seria muito viável para o meu pai estar fazendo este percurso todo dia para trabalhar. E como o dono da fazenda era muito gente boa, ele deixava os seus funcionários ficarem por lá mesmo, na fazenda. E apesar do lugar ser um tanto afastado, era muito bonito. E era muito agradável de se morar. Além do meu pai como empregado, havia também outros 4, sendo eles um tratorista e 3 vaqueiros. Esses outros funcionários também moravam na fazenda com as suas famílias. Todos eles eram gente de bem e vivíamos todos em paz. Até que um dia tudo mudou. Um acontecimento macabro iria mudar completamente a tranquilidade daquele lugar. Bem, era o final de mais um dia. Até aí, tudo estava correndo normalmente. O meu pai havia acabado de chegar em casa, após um longo dia de trabalho. Tomou um banho e fomos jantar. E depois da janta, por volta das 8 horas da noite, ficamos em frente à casa. A noite estava muito bonita, com céu estrelado e lua cheia. Porém,
havia algo de diferente no ar. Uma sensação estranha. Em frente à casa da fazenda havia uma mata. Bem, eu não sei se era impressão minha, mas aquele lugar estava muito escuro. E apesar de ser lua cheia, mal dava para ver as árvores. E apenas escutávamos o barulho das árvores quando o vento passava. Bem, e não demorou muito e chegou um dos vaqueiros. E daí ficamos conversando sobre assuntos aleatórios. Já bem tarde da noite, eu entrei para dentro de casa e o meu pai continuou lá fora conversando. E quando por volta de 11 horas da noite, o vaqueiro se despediu do meu pai e foi embora. E daí o meu pai entrou para dentro de casa. E logo fomos todos dormir. Apagamos todas as luzes, ficando tudo no escuro. A única luz que dava para ver era a luz da lua entre as telhas da casa. Bem, naquela noite eu não estava conseguindo dormir, pois estava com aquela sensação estranha. Fiquei acordado por muito tempo. E por volta de 2 da manhã, foi aí que o terror começou. De repente, uma grande batida na porta da sala. A porta era de madeira e fez um barulho muito alto. Foi uma batida muito violenta. A impressão era como se alguém tivesse jogado um tijolo na porta. Eu me congelei na hora. Fiquei completamente paralisado. Apesar do barulho ter sido muito alto, parece que ninguém havia acordado em casa. Então eu percebi algo muito estranho. Nenhum dos cachorros haviam latido. Permanecia um silêncio perturbador. Então, mais uma vez, outra batida na porta. E o que quer que estivesse lá fora queria entrar na casa a todo custo. E logo o meu coração disparou. E parecia que iria sair pela boca. Então, foi nesta segunda batida que os cachorros começaram a latir. E vieram até a porta, onde aconteceu as batidas. E daí, eu pude escutar alto e claro, uma coisa correndo ao redor da casa, com passos pesados. Cheguei a pensar que era um cavalo. E então, os cachorros seguiam a coisa. Porém, eles não foram muito longe, pois a uma certa distância dava para se ouvir os latidos. A gente conheceu Forma porque eu quebrei. Falei, eu vou comprar, mas você não tem dinheiro. Eu falei, vou pedir emprestado. O produto ainda não existia. Aí, abri o carrinho, zero. Esse dia foi triste. Zero venda no primeiro dia, chorei 2 dias seguidos. Xinguei muito ele. Eu falei, você me expôs pra todo mundo e não virou nada isso aí. Que permaneciam parados. Foi então que vi a luz do quarto do meu pai acender. Nesta hora eu fiquei mais tranquilo. E o meu pai e a minha mãe haviam acordado. Porém, as minhas irmãs ainda dormiam, apesar das violentas batidas. O meu pai abriu a porta e viu que os cachorros estavam latindo perto do curral, que ficava ali próximo. Então ele pegou uma espingarda, dessas de cartucho, e foi até o local para ver o que é que os cachorros latiam. Eu, apesar de estar com muito medo, fui com ele. Peguei uma lanterna e fomos ver o que era. Chegando no local, os cachorros estavam embaixo de uma árvore latindo para cima. E instintivamente joguei a luz da lanterna em cima da árvore, para ver se via alguma coisa. E sinceramente, confesso que até hoje me arrependo. Quando eu coloquei a lanterna no topo da árvore, o que eu e o meu pai vimos deixou a gente completamente aterrorizados. O que a gente viu
foi uma visão demoníaca. Era uma criatura enorme. À primeira vista, você não encontra palavras para definir aquele monstro. O corpo era semelhante a de um homem forte, porém, as pernas pareciam que eram quebradas para trás. E a cabeça parecia de um cachorro, só que mais grotesca. As orelhas eram para cima e pareciam ser pontiagudas. As suas orelhas pareciam mais um par de chifres. Os olhos da criatura eram completamente vermelhos, pareciam sangue. Eu estava imóvel naquela hora. E confesso que se estivesse sozinho, com certeza seria o meu fim. Foi então que o meu pai efetuou um disparo em direção daquela coisa. A criatura pulou no chão e ficou sobre as patas traseiras. Então, logo pudemos perceber o tamanho daquela besta. E aquilo devia ter mais ou menos uns 2 metros de altura. Mas não ficou ali por muito tempo. A criatura correu em direção ao pasto e logo desapareceu. Os cachorros continuaram a perseguir o bicho. Quando estamos em frente de uma fera como essa, a gente se sente frágil, pequeno e percebe que não faz sentido lutar contra tal coisa, pois com certeza a morte é certa. Eu e meu pai corremos para casa. Achei que iríamos nos recolher aquela noite. Porém o meu pai calçou as suas botas e foi chamar os 3 vaqueiros. E assim todos foram atrás daquela coisa. Eu, apesar de estar com muito medo, disse que iria também. O meu pai disse que tudo bem. E em seguida ele mandou a minha mãe e as minhas irmãs irem para a casa da vizinha e esperarem lá até voltarmos. Então, o meu pai, os 3 vaqueiros e eu partimos atrás daquela coisa. Pegamos alguns cavalos que estavam presos no curral aquela noite e seguimos por onde o monstro havia corrido. Depois de uns 20 minutos, conseguimos ouvir os latidos dos cachorros. Porém, havia menos latidos. Provavelmente, aquele monstro já havia matado alguns dos cães. Então, seguimos em direção dos latidos. E antes de chegar no local, os latidos haviam cessado. Seguimos por uma estrada que ia em direção de onde vinham os latidos. E conforme nos aproximávamos, víamos pedaços de cachorro pela estrada. Uma cena horrível, de filme de terror. E foi aí que eu fiquei com mais medo ainda, pois sabia que aquela coisa estava por perto. Porém, só ouvíamos o silêncio da noite. Mas quando, de repente, ouvimos algumas vacas correndo perto de uma baixada que estava ali perto. Algo havia espantado aquelas vacas. Então, corremos até lá. E chegando lá, as vacas estavam completamente agitadas. Mas em seguida, escutamos barulhos de ossos sendo quebrados. Descemos dos cavalos e fomos até o barulho. Seguimos abaixados e tomando bastante cautela, pois tínhamos certeza que aquela criatura estava ali. Apagamos as lanternas para não chamar a atenção da coisa. Foi então que vimos perto de uma velha cancela e alguns troncos de árvores aquela coisa demoníaca. A criatura estava estraçalhando uma vaca. E naquele momento tínhamos certeza que se tratava de um lobisomem. E a coisa estava deixando um rastro de destruição por onde passava. Parece que aquilo ainda não tinha percebido a nossa presença.
O meu pai e os rapazes engatilharam as armas. E quando estávamos prestes a disparar, escutamos um barulho vindo da mata ao lado. Alguma coisa ali vinha correndo em nossa direção. E seja lá o que estivesse vindo, era rápido. E aquilo estava bem próximo de aparecer no claro da lua. Mas antes que se pudesse revelar, aquilo parou. E enquanto isso, o único barulho que ouvíamos era daquele maldito lobisomem devorando a vaca. Neste momento, não sabíamos o que fazer, pois havia um lobisomem à nossa frente e na mata ao lado uma criatura misteriosa. E foi então que aquela criatura que estava na mata resolveu se revelar. E foi aí que vimos saindo do meio das árvores uma outra criatura que não sei se dá para chamar de lobisomem. Aquele ser era uma criatura gigante. Acredito eu que até mesmo maior do que o lobisomem que estava em nossa frente. Porém, aquilo era diferente. Essa fera possuía pelos brancos e era muito grande. Estava caminhando sobre 4 patas e caminhava bem lento em direção ao outro lobisomem. E este rapidamente percebeu a presença daquela coisa de pelos brancos. Ele se levantou, ficou em 2 patas, como se estivesse esperando o lobisomem albino. A outra fera albina foi chegando perto. E então percebi que as suas garras e as suas presas ficaram à mostra. E as suas presas eram amareladas. Possuía pelos brancos por todo o corpo e olhos azuis. Isso mesmo. Não sei se foi o medo que me fez ter alucinação, mas os olhos azuis eu tenho certeza que vi. Aquela coisa era completamente diferente da outra, mas devo confessar que não tive medo dele, pois senti menos medo do que quando vi o outro. E algo me dizia que aquele lobisomem albino não iria me fazer mal. Bem, a fera albina se aproximou daquele demônio e ficou de frente com ele. Ambos estavam rosnando, e agora que as 2 criaturas estavam de frente, podíamos ver que o de pelos brancos era realmente o maior e deveria ter em torno de 3 metros de altura. E quando ficou em pé nas patas traseiras, tudo indicava que os 2 iriam entrar em uma briga. Bem, achei que a briga seria longa. Porém, algo surpreendente aconteceu. O lobisomem branco demonstrou uma grande força bruta. Segurou o outro lobisomem com as mãos e o partiu ao meio com apenas 2 mordidas. E assim, separando as pernas do resto do seu corpo. Quando vi aquela cena, confesso que gelei. E o medo que não senti antes, senti naquele momento. A criatura que momentos antes me fez sentir tão frágil e indefeso, tinha acabado de ser partida ao meio. Eu fiquei perplexo. Então, logo após fazer isso, aquela fera albina correu para a mata, deixando para trás apenas os restos mortais do outro lobisomem. Porém, o que estava caído ali não possuía mais aparência de lobisomem. E sim, o que estava ali eram os restos mortais de um homem. Bem, não soubemos quem era, pois o mesmo estava completamente desfigurado. Já a criatura de pelos brancos havia desaparecido na mata. O meu pai, os vaqueiros e eu estávamos brancos sem reação. E só conseguimos sair dali depois de uns 10 minutos. Chegando em casa, o meu pai contou tudo para minha mãe.
E ela, depois de ouvir toda a história, também ficou sem reação. Até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Não sei se aquela coisa de pelos brancos era realmente um lobisomem. Mas aquela noite e tudo o que aconteceu, eu não desejo a ninguém. Boa noite. O lobisomem, albino, mel salvador, caipora. Boa noite, me chamo Arthur. Este relato aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Não me lembro bem, mas posso jurar para vocês que é a mais pura verdade. Na época, eu morava com os meus pais na cidade de Fonte Boa, no Amazonas. Era muito comum eu e o meu pai irmos pescar ali na região. A região era muito farta de peixes. Isso era bem antes da criação da reserva ambiental. Bem, eu nunca havia contado este relato para ninguém, por medo das pessoas não acreditarem. A única pessoa que sabe dessa história é a minha namorada, pois hoje tenho 32 anos. Mas às vezes acho que nem ela mesma acredita. Bem, eu não tinha intenção alguma de trazer este relato para o canal. E até pensei em escrever este relato para o canal Assombrado, pois lá os temas sobrenaturais são mais variados e fantasiosos. Mas há alguns dias atrás, me deparei aqui com um relato que me chamou muita atenção. Relato este que era o lobisomem que assobiava para a lua. Talvez muitos não acreditem, mas eu acreditei. E agora vou contar o porquê. Quando eu era criança, eu e o meu pai costumávamos sair para pescar nos finais de tarde. E para quem é dessa região, sabe que o local tem muita fartura de peixes. Chegávamos no rio sempre por volta de 5 horas da tarde. E sempre íamos embora por volta de 6:30 da noite, assim que começava a escurecer. Diferente de muitos estados no Brasil, o Amazonas não tem horário de verão. E se lá é 6:30 da noite, nos outros estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são 4:30 no horário de verão. Continuando. Vez por outra, na volta para casa, eu tinha a impressão de alguma coisa nos perseguir pelo mato. E sempre perguntava ao meu pai o que era. E com um semblante sério, ele dizia que não era nada. Mas o estranho era que ele ficava olhando para os lados e segurando firmemente a sua espingarda. A nossa casa era bem humilde, mas até que era espaçosa. O meu quarto era o primeiro da casa, depois vinha a sala, o quarto dos meus pais, banheiro, cozinha e o quintal nos fundos. E como o meu quarto era o primeiro da casa, era muito comum eu acordar de madrugada com um assobio na rua, o que me parecia ser de um homem, mas nunca tive coragem de olhar. Só sei que isso ocorria bem de madrugada, mas não sei ao certo o horário, pois o único relógio da casa era de ponteiro e ficava na sala. E eu, ainda criança, não sabia olhar as horas nesse tipo de relógio. O meu pai tinha um relógio digital de pulso, e era neste relógio que eu olhava as horas. Bem, eu ficava por vários minutos ouvindo aquele assobio que vinha da rua. E com o passar dos dias, até decorei o assobio, que era uma melodia um pouco triste, mas legal de se ouvir. O meu pai logo perguntou de onde eu havia aprendido a assobiar aquilo. E eu, muito inocente,
disse que ouvi do homem que passava assobiando na rua de madrugada. O meu pai disse que deveria ser algum bêbado e que não era para mim assobiar mais aquilo. Bem, certo dia, eu e um amigo entramos na mata para caçar passarinhos. Nós estávamos com as nossas estilingues, que eram as nossas armas. Na época, eu tinha 10 anos de idade e este meu amigo tinha 11. Éramos crianças e por isso não nos aprofundamos na mata. Adentramos apenas cerca de 200 a 300 metros. E mesmo conhecendo todo o caminho daquela mata, eu e o meu amigo logo ficamos perdidos. E quando começou a escurecer, o pior aconteceu. Eu me perdi do meu amigo. Fiquei naquela escuridão total e logo comecei a chorar e a entrar em desespero. E foi aí que eu escutei aquele assobio. O mesmo assobio que escutava nas madrugadas na minha casa. Bem, eu logo soube que era aquele homem misterioso. Eu sabia que precisava da ajuda dele. E não me passou pela cabeça que talvez ele fosse alguém perigoso ou mal intencionado. Afinal, crianças não têm maldade. Comecei a gritar por ajuda e a dizer que eu estava ali. Mas o assobio foi se distanciando. E foi aí que eu tive a ideia de assobiar de volta. E funcionou, pois agora o assobio do homem se aproximava de mim. Não demorou muito e aquele homem chegou até mim. Bem, eu não posso dizer se era um homem, pois apesar da mata estar bem escura, eu ainda conseguia ver a sua silhueta. O seu rosto era enrugado, como se fosse de um velho, mas a sua pele era muito branca. Parecia que ele havia sofrido queimaduras na pele. Também pude perceber que o seu corpo era repleto de pelos brancos. Era uma pelagem em excesso. Até achei que poderia ser um casaco com alguma pele de animal. Aquele ser estranho era enorme e andava corcunda. Aquilo parou e ficou me encarando, e em seguida virou as costas e saiu andando. Eu, ainda achando se tratar de um homem, mesmo sendo bastante esquisito, eu resolvi segui-lo, pois talvez ele estivesse ali por perto pescando e agora estivesse indo embora. Eu o segui por quase 2 horas. E foi aí que vi o caminho que saía da mata. Pensei comigo mesmo que era impossível ter me distanciado tanto assim. Mas só depois de ver o meu pai, o meu amigo e alguns amigos do meu pai, todos ali me procurando, foi que eu senti o cansaço e a dor nos meus pés de tanto caminhar. O meu amigo havia encontrado o caminho de volta há muito tempo. Ele falava que eu estava em uma espécie de transe, que fui me afastando dele e caminhando para dentro da mata. Ele também disse que eu falava sozinho, como se estivesse falando com alguém. Então o meu amigo, já assustado, não teve escolha a não ser me abandonar. E foi aí que eu me lembrei que realmente me afastei dele, pois estava indo em direção a uma voz que me chamava de dentro da mata. Era a voz do meu pai. Porém, esta voz sempre dizia que estava em um lugar, e quando eu chegava neste lugar, a voz já dizia que estava em outro lugar, bem mais para dentro da mata. Nós ainda estávamos ali, na entrada da mata. Eu, meu amigo, o meu pai, o pai do meu amigo e um primo do meu pai. E foi quando todos nós escutamos uma voz me chamar de dentro da mata. Mas desta vez não era a voz do meu pai.
e sim a voz da minha mãe. Senti o medo me percorrer por toda a espinha. Os 2 cachorros do meu pai, que estavam ali com ele, começaram a latir freneticamente. Ninguém disse uma palavra e fomos embora dali às pressas. E ainda era possível escutar ao longe aquela voz gritar o meu nome. E enquanto aquilo me gritava, aquela voz ria ao mesmo tempo, com uma risada demoníaca e muito macabra. Bem, fomos todos para casa, e no dia seguinte o meu pai me deu uma baita bronca e disse para mim nunca mais pisar os pés naquela mata sem ele. E foi aí que eu contei toda a história. Falei da coisa que me chamava com a voz dele, e que se não fosse pelo homem que sempre assobia aparecer, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido comigo. E foi aí que o meu pai me explicou tudo. E ele disse: olha, Arthur, você e o seu amigo estavam na mata caçando, e o que apareceu para vocês foi a caipora. Primeiro ela te chama com a voz de um conhecido, para te deixar perdido e aloprado na mata, enquanto ela se diverte com o seu desespero. E depois que ela vê que você não tem escapatória, aí ela aparece e te caça, te deixa encurralado, na mesma situação em que um caçador deixa um animal. Ela faz isso para o caçador sentir na pele o que é ser caçado, sem se importar se é criança, adulto ou velho. Você deu muita sorte, pois a caipora não tem piedade. Ela te açoitaria com chicotadas até te matar. E o homem que te salvou não é um homem, é um lobisomem. Porém, não é desses lobisomens que se transformam em lua cheia, ou andam por aí matando as pessoas. Este lobisomem é um tipo de entidade das matas. Dizem que ele era um índio que foi morto pelos espíritos da mata. Então, ele aparece assobiando à noite pelas matas e pelo vilarejo, pois o seu assobio afasta a caipora ou qualquer outra entidade maligna que vive nessas matas. Você foi salvo pelo que é conhecido pelos índios Tupi de Abaiara Caititu, ou lobisomem albino. Depois de ouvir essa história, eu nunca mais entrei naquelas matas, nem mesmo acompanhado do meu pai. Hoje, o meu pai já é falecido, e eu moro com a minha mãe em Brasília. E essa é uma história que eu nunca mais vou esquecer. Boa noite. Pessoal, a curiosidade mata, né, pessoal? A curiosidade mata, né? A pessoa muito curioso vê o que não quer, né? Então,
Toma cuidado com a curiosidade, né? É isso aí, pessoal. O relato de hoje, tá? Foi muito bom, né? Qualquer coisa vocês deixam o like e o joinha, que é a mesma coisa. Se inscreve no canal de Terror Sobrenatural MZA. Dá os teus comentários, tá? E não esquece de ativar o sininho, tá bom? Muito obrigado, tá? E também, pessoal, sempre vai ter muitos relatos aqui, pessoal, tá? O canal tá mudando, vai mudar bastante coisa no canal também, tá? Pode ficar tranquilo que vai ter muitos relatos, vai ter mudança no canal, né? Também vai ter mudança no canal. Já tá tendo mudança, né? Devagarzinho, né? Mas sempre vai ter coisa no canal aí, do Terror Sobrenatural MZA. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite pra vocês. E dorme com os mortos. Boa noite pra vocês. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou me repousar no cemitério. Muito obrigado por tudo. E fui! E fui mesmo. Tchau, tchau, pessoal. E boa quaresma pra vocês, hein? Cuidado com a quaresma. Cuidado com a quaresma. Fica ligado com a quaresma. Os mortos tá tudo solto. O capeta tá andando. Boa noite pra vocês. E vou dormir com os mortos. Vou lá pro meu cemitério. Boa noite. Tchau, tchau.